A explicação de lucro e prejuízo é bem simples, né? Bem tranquila. Eu simplesmente copiei aí para não ter que ler tudo para vocês, mas não se iludam, tá? Questões com lucro e prejuízo costumam ser bem capciosas e podem ter algumas questões bem complicadinhas. Na prática, o que está dizendo ali para vocês, ó, que o lucro é simples, né? Para saber o lucro, você pega o preço de venda do produto e subtrai o preço de custo. Você comprou o produto por um valor, vendeu por outro. Qual vai ser o seu lucro? A diferença entre os dois preços, né? O de venda e o de compra. Se o preço de custo for maior do que o preço de venda, você vai ter prejuízo ou, como ele está dizendo aí, lucro negativo. Aparentemente muito simples. Vamos lá, então, para as questões. Fica com essa fórmula em mente. Ó. Um produto tem preço de custo, tem preço-custo de R$ 160 e é vendido por R$ 200. Qual é a porcentagem do lucro sobre o preço de custo e sobre o preço de venda? Aí tem uma observação que eu acho muito interessante, ó, que quando o enunciado não menciona se o lucro deve ser calculado sobre o preço de custo ou venda, admitimos que é o de custo, porque às vezes tem essa, assim, qual é a porcentagem do lucro em relação ao quê? Então, geralmente, né, parece mais intuitivo que você calcule em relação ao preço de custo. Então, você compra alguma coisa por um preço, quer ter um lucro, quero um lucro de 20%. Você calcula quanto deve vender aquele produto para que você tenha um lucro de 20%. Por exemplo, se o seu produto custou R$ 100, você quer ganhar 20%, você quer ganhar R$ 20. Você vai vender por 120. Lembrando, pessoal, que na prática tem mais coisas envolvidas. Se você vai pagar imposto, se você tem algum outro custo para vender aquilo, não é tão simples assim. Mas aqui o nosso objetivo é entender, tá? Então suponha que aí está embutido todo o seu... Meu custo foi de R$ 100, contando todos os impostos que eu tenho que pagar, tá? Então, aqui é só a exemplificação do básico. Na prática, você tem muitas outras coisas que podem estar envolvidas. Vamos lá. Um produto tem preço-custo de R$ 160 e é vendido por 200. Qual é a porcentagem do lucro? Bom, o lucro é o quê? É o preço de venda menos o preço de custo. Logo, o lucro é vendido por R$ 200, preço de venda é R$ 200, menos o preço de venda, que é R$ 160. Lucro é igual a R$ 40. Ele não perguntou qual é o lucro. Ele perguntou qual é a porcentagem do lucro sobre o preço de custo. O preço de custo foi R$ 160. Qual é a porcentagem do lucro em relação a ele? Ó, o lucro foi de quê, gente? 40. Né? O seu lucro foi de R$ 40 em 160. É uma forma de fazer. Então, você tem 4 sobre 16, você tem 1 sobre 4, você tem 0,25. 25% de lucro em relação ao preço de custo. Tá? O mesmo raciocínio você pode exercer para o preço de venda. Qual é a porcentagem do lucro sobre o preço de venda? 40 foi o seu lucro em relação ao preço de venda. Já vou colocar aqui 20%, tá? No outro é 0,25, a gente transformar em 25%. Em relação ao preço de venda, o lucro é de 20%. Veja, o seu lucro é de R$ 40, mas importante lembrar que porcentagem é sempre relativa a algo. Relativo ao quê? Tá? Então, relativo 40%, 20% relativo ao preço de venda, 25% se for relativo ao preço de custo, tá? Mas essas duas porcentagens aí, como elas estão variando em relação à referência, elas vão acabar representando a mesma coisa. O que mudou foi a referência, tá? Mas o lucro é R$ 40, não é 40%. Fazer de outro jeito essa porcentagem, ó. Eu podia pensar aqui o seguinte, dessa forma. Se você não entende o que eu fiz aqui, você pode pensar assim, ó. 160 foi o preço de custo. Era os meus 100
Está aqui o preço, está aqui em porcentagem. Eu ganhei R$ 40. Quanto isso representa em porcentagem? Ó, 160x igual. E por fim, acho que eu fiz caquinha aqui. Tá? Aqui, ó, lembrando que eu estava calculando porcentagem. Então aqui eu tenho 25%. Olha aí para essa segunda questão como as coisas podem se complicar um pouco dependendo da forma como você vê. Eu espero que vocês percebam que se tem prejuízo, significa que o preço de custo foi mais alto do que o preço de venda. Então, olha só, um objeto ao ser renegociado foi vendido por R$ 10.000, com prejuízo de 20% sobre o preço de compra original, por quanto o objeto havia sido comprado. Bom, vamos lá. Você pode ter isso aqui em mente, que o lucro é igual ao preço de venda menos o preço de custo, tá? Portanto, aqui você vai ter um lucro negativo, né? Porque o preço de custo foi mais alto, já que está falando de prejuízo aqui, certo? Olha só. Existem várias formas de você fazer isso aqui. Uma delas é você pensar o seguinte. Você teve um prejuízo de 20%, ou seja, 0,2 em relação ao preço, sobre o preço de compra. Você vendeu por 10.000 menos o preço de compra, ok? Então, eu quero calcular o preço de compra, logo vou passar aqui para o outro lado, ó, vai ficar PC menos 0,2 PC igual 10.000. Portanto, 0,8 PC é igual 10.000. PC é igual 12.500. Bom, outra forma de raciocinar, olha só. Um objeto, ao ser renegociado, foi vendido por 10.000 com prejuízo de 20% sobre o preço original, tá? Por quanto o objeto havia sido comprado. Você pode pensar o seguinte, ó, ele está sendo vendido por 10.000. Só que eu estou tendo um prejuízo de 20%. Eu tenho alguma coisa, preço de custo, perdi 20% menos 20% é igual a 10.000. Porque eu perdi 20%, o meu prejuízo é de 20%. Então, se eu comprei por um valor, perdi 20% e vendi por 10.000, eu acho que talvez essa forma de raciocinar seja mais intuitiva, né? Algumas pessoas vão entender melhor assim. Então, aqui, ó, a mesma coisa. PC 0,2, né? Isso aqui tudo, menos 0,2. 0,2 o que, gente? PC igual 10.000. Portanto, a mesma coisa. O resultado aqui é o mesmo, só muda que talvez você não tenha entendido este raciocínio e consiga entender por este raciocínio aqui. Só isso, mas o resultado ali, como vocês podem ver, é o mesmo. Veja só.
nessa terceira questão, vai ficar assim, eu espero, né? Ela me parece difícil, ela me parece complicada. Então, se você tenta fazer de qualquer jeito ou tenta fazer algebricamente, pode se confundir bastante. E aí vocês percebem a diferença daquilo que eu já comentei, que é a importância de atribuir valores de forma convenientemente. Aqui a gente está vendo que o lucro é igual o preço de venda menos o preço de custo. E aí a questão está dizendo o quê? Ao vender uma mercadoria, o indivíduo teve lucro de 40% em relação ao preço de venda. Qual foi a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo? Veja que ele não deu valor nenhum, né? E isso aí vai se repetir para qualquer que seja a situação, independente do valor. Então, o que você pode fazer? Você pode estabelecer um valor que facilite a interpretação para você. Olha só, o lucro foi de 40% em relação ao preço de venda. Em relação ao preço de venda. Eu vou atribuir convenientemente, vou supor que o sujeito vendeu o produto por R$100, né? Menos o preço de custo. Ele teve um lucro de 40% em relação ao preço de venda. Se ele vendeu por R$100 e o lucro foi de 40%, logo o lucro foi de R$40. E aí eu suponho que você vai calcular facilmente, vai descobrir facilmente que o preço de custo é igual a R$60. Pronto. Qual que é o lucro, né? A porcentagem do lucro em relação ao preço de custo? Eu gosto de pensar, de fazer assim, ó. O lucro não foi de R$40? R$40 em 60. Né? Aproximadamente 67%. Tá bom? Lembrando que você pode calcular isso aqui de outra forma. Agora, seria interessante você lembrar esta forma aqui que eu usei, ó, que eu peguei o lucro e dividi pelo preço de custo para encontrar a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo, tá? Usando essa estratégia, vamos fazer essa mesma questão sem atribuir nenhum valor. Olha só. Você sabe que lucro é igual ao preço de venda menos preço de custo. E aí, vai ficar parecido com aquela 2 ali. Deixa eu apagar isso aqui, acho que a gente não vai mais precisar disso mesmo, então... Tá, pronto. Vai ficar parecido com aquela segunda que a gente fez. Ao vender a mercadoria, o indivíduo teve lucro de 40% em relação ao preço de custo. O lucro foi de 40%. O que é 40% de alguma coisa? É 0,40 vezes essa coisa, né? Então, ó, 0,4 do preço de venda, tá? O lucro foi de 40% do preço de venda. 40% de preço de venda. É o que está escrito ali, tá? Com outra notação. Só isso. E aí você tem, ó, que preço de venda menos preço de custo é igual ao lucro. Vamos simplificar isso aqui? A mesma coisa, ó. Menos PV mais 0,4, só para não ficar muito parecido com a outra questão, que depois que a gente resolve, tudo parece simples, tudo parece a mesma coisa, mas não é, né? E esse raciocínio aqui ele não é tão fácil como aquele de atribuir o exemplo que a gente acabou de fazer. Menos 0,6, ó, porque eu tenho menos 1 mais 0,4 menos 0,6 PV. E aí vocês fazem da forma como achar melhor. Na minha época eu fazia isso aqui da seguinte forma, eu multiplicava tudo por menos 1, ficava 0,6 PV é igual PC. Pronto, gente, eu vou parar por aqui. Isso aqui para mim já é o suficiente, tá? Por quê? Porque a pergunta da questão é, ó, qual foi a porcentagem de lucro em relação ao preço de custo? Lembra que eu pedi para vocês ficarem de olho nessa ideia aqui? Dá para fazer de outro jeito também, mas eu acho que para mim isso aí é muito mais simples, muito mais fácil.
Vou calcular a porcentagem da seguinte forma. Vou pegar o lucro. Qual foi o lucro? A gente tinha acabado de escrever aqui lá no início, 0,4 PV. Esse foi o lucro. 40% do preço de custo. Para descobrir a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo, é só dividir o lucro pelo preço de custo. O que é o preço de custo? 0,6 PV. Isto aqui está mostrando que o raciocínio, que esta porcentagem vai valer para qualquer situação independente do valor. Você não precisa ter o valor de R$100 para ter aquele lucro de 67% em relação ao preço de custo, tá? Serve para qualquer caso em que você tenha um lucro de 40% em relação ao preço de venda. Aqui é a mesma coisa que a gente tinha lá, ficou 0,4 sobre 0,6, e aí você faz do jeito que quiser, faz essa divisão direta na calculadora, né? Coloca nesta forma de fração, que é multiplicando tudo por 10, e aí pode simplificar ou pode fazer direto essa divisão aqui. Bom, não importa, a gente vai ter aproximadamente 67% do mesmo jeito. Bem, é isso aí. Até a próxima.